Olá pessoal da internet, tudo bem com vocês? Se tem uma coisa que quem me conhece sabe que eu sou apaixonado é por lendas urbanas. Sério, eu gosto muito dessa parte de terror, de fantasmas, de monstros, e eu acredito que você também já deve saber sobre alguma lenda urbana. Então a ideia desse vídeo é falar sobre lendas urbanas, mas trazer algumas lendas urbanas que você provavelmente não conhece. Mas antes, roda a vinheta. Bom pessoal, antes do vídeo começar, não se esqueçam de já se inscrever aqui no canal para saber sempre quando tá rolando vídeos novos e também ativar o sininho que ajuda a fazer o vídeo chegar para vocês. Bom, a primeira lenda urbana que eu escolhi para trazer aqui no vídeo é a lenda urbana da procissão das almas. A lenda da procissão das almas conta a história de uma senhora que não tinha muito o que fazer na cidade dela. Ela morava num bairro de uma cidade de interior, assim, um bairro rural, e ela não tinha muito o que fazer durante o dia a dia dela, e também não tinha muito com quem conversar. Então por isso ela passava a maior parte do dia dela na janela, observando a vida dos outros, observando a vida alheia, e principalmente fofocando também sobre os vizinhos, sobre as pessoas que moravam ali do bairro. E aí, certa tarde, quando já estava começando a anoitecer, ela percebeu uma espécie de movimentação estranha no começo da rua. Então ela achou estranho não saber que ia rolar uma procissão naquele dia, e também achou estranho os sinos da igreja não terem tocado, porque era de praxe que os sinos da igreja tocassem antes da procissão começar. Então, juntando essas duas estranhezas, ela resolveu ficar na janela para ver que procissão era aquela e quem sabe identificar que tipo de coisa que estava acontecendo, se era procissão para alguém que morreu ou se era uma procissão normal de igreja, assim. Quando essa procissão começou a chegar perto da casa dela, ela percebeu que as pessoas estavam usando capuz e a roupa se estendia até os pés, as pessoas estavam basicamente cobertas no corpo inteiro com uma roupa branca e segurando uma vela na mão. E como ela conhecia também a comunidade da igreja, ela tentou observar, ver se ela reconhecia alguém pelo rosto, mas estava muito escuro já, porque já tinha anoitecido, e a única luz que vinha das velas, então ela não conseguiu observar muito bem o rosto das pessoas, porque não tinha como ver, já que estava muito escuro. Em determinado momento da procissão, uma das pessoas se desviou daquela aglomeração, daquela fileira de pessoas da procissão, e se aproximou da senhora que estava na janela. E entregou uma vela para a senhora e falou que ela deveria guardar, porque no outro dia essa pessoa chegaria para buscar essa vela na casa dela. A senhora, a princípio, ficou assustada, mas aceitou guardar a vela para aquela pessoa. A pessoa saiu da janela da senhora, sem se despedir nem nada, e voltou à procissão. Então a procissão foi decorrendo, as pessoas foram passando, a senhora continuou não conseguindo reconhecer ninguém, inclusive a pessoa que foi até a janela dela, ela não reconheceu quem era aquela pessoa e não reconheceu mais ninguém que passou pela procissão. E a procissão foi passando pela rua, foi passando, até que ela sumiu quando virou o final da rua. A senhora achou aquilo estranho, mas fechou a janela, fechou a casa e foi dormir. No outro dia de manhã, quando ela acordou, ela foi procurar aquela vela, porque ela imaginou que a pessoa que entregou iria voltar para buscar. E no lugar que ela havia guardado, havia o osso de um adulto, junto com o osso de uma criança. Algumas lendas divergem um pouco nesse final, algumas falam que a senhora guardou os ossos de volta, outras falam que a senhora ficou tão assustada que nunca mais ficou na janela, nunca mais quis observar a vida de ninguém, que foi uma espécie de susto que ajudou ela a não querer mais bisbilhotar a vida dos outros. A próxima lenda que eu resolvi compartilhar aqui com vocês no canal é a lenda urbana da Fininha. Essa lenda urbana conta sobre uma entidade chamada Fininha, ou que também é conhecida como Mão Fina. Essa pessoa chamada Fininha, ou essa entidade chamada Fininha, era uma menina que era muito mal educada com os pais, era muito desrespeitosa, e em algum determinado momento o pai e a mãe dela mandaram ela comer, e ela falou que não ia comer, porque ela não queria obedecer eles. Ela foi ficando magra, fininha, até que ela desapareceu. A lenda urbana conta que mesmo sendo uma criança desrespeitosa, mal educada, ela não entrou no inferno por ser uma criança, mas por ser mal educada e grosseira com os pais, ela também não conseguiu ir para o céu. Então a penalidade que ela recebeu foi ficar vagando pela terra, indo atrás de outras crianças mal educadas. A história basicamente fala que a Fininha, ela anda rastejando pelas cidades em busca de crianças mal educadas com os pais, e que se você andar perto de uma floresta ou perto dela, você pode acabar vendo a Fininha, porque ela é tão fina que pode se disfarçar como um graveto, como um galho seco, ou como até mesmo uma árvorezinha mais fina. E que quando ela anda pelas cidades, você pode escutar um barulho como se fosse de um galho arrastando pelo chão. Outra habilidade também dessa entidade é que, como ela mesma diz no próprio nome, ela é fina, então ela consegue passar por rachaduras e frestas de porta para ir atrás dessas crianças que são mal educadas. A Fininha, dependendo do grau de desobediência da criança, pode ou arranhar a perna, ou arranhar o ombro e o braço, ou acabar até mesmo furando o olho da criança
para ensinar as crianças a não serem desobedientes. Ah, Luiz, mas como é que eu encontro a Fininha? Bom, se você não foi uma criança desobediente, ou se você foi uma criança desobediente, hoje você já é adulto, é bom você tomar cuidado, porque até onde a lenda diz, a Fininha se esconde em sombras dentro de quartos e ambientes grandes e também nos rodapés de cama. Então ela pode, quem sabe ou não, estar aí dentro do quarto com você, ou na sala, ou onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Essa próxima lenda urbana fala de uma entidade que aparece com mais frequência na cidade de Recife, lá em Pernambuco, e em Canoinhas, em Santa Catarina. E, inclusive, para poder trazer uma história mais completa para vocês, eu peguei algumas informações de 2 sites. O primeiro site foi o site Recife Assombrado e o segundo foi o jornal Correio do Norte. E eu estou falando aqui da lenda do homem que se chama Capa Preta. Bom, o Capa Preta, como o próprio nome descreve, é um ser, uma entidade que tem uma capa preta e às vezes em algumas situações utiliza também um capuz ou um chapéu preto. Quando você olha para o rosto dele, se você tem coragem de fazer isso, os olhos dele são vermelhos, cor de fogo, e ele tem uma expressão de puro mal no rosto dele. Na cidade de Recife, o relato é de um menino que fala que tinha um jardineiro que cuidava da casa dele, que via um ser andando, que via um ser de capa preta e de chapéu preto andando por dentro da casa, entrando no quarto das crianças, entrando no quarto dos pais, no banheiro da casa, enquanto a família não estava lá. E que às vezes também conseguia ver esse ser andando por volta do jardim. Esse menino conta que nunca chegou a ver essa entidade dentro da casa, e sempre os relatos vinham por parte do jardineiro, que inclusive a mãe até pedia para o jardineiro não falar nada perto das crianças para não amedrontar eles. Mas as crianças cresceram nessa casa tranquilamente, sem ter medo desse ser, até porque eles não viam muito como verdade o que o jardineiro falava. De Canoinhas, as pessoas dizem que é possível ver o Capa Preta no primeiro poste quando está indo ao distrito de Marcílio Dias. Então, se você mora em Canoinhas e está vendo esse vídeo, ou se você um dia for para Canoinhas, dizem que se você estiver indo na direção do distrito de Marcílio Dias, você vai conseguir ver no primeiro poste o Capa Preta. E se você estiver voltando, no último poste você também consegue ver esse ser. Agora, uma coisa que é legal da cidade de Canoinhas é que eles até buscaram algum tipo de contexto histórico para explicar qual é a presença dessa entidade ou desse homem na capa preta. Segundo eles, esse homem de capa preta ele seria uma espécie de matador daquela época do colonialismo. Será que eu falei direito? Espero que sim. Mas ele seria um matador dessa época do colonialismo e matava a mando dos coronéis, famílias, para desapossar terras e tudo mais. Então, quando ele morreu, depois de muitas pessoas pedirem pela morte dele, já que ele é responsável por muitos assassinatos, ele continuou como um espírito errante, assombrando Canoinhas e meio que buscando por vingança. Mas até onde eu pesquisei, nada impede que essa entidade, esse ser, apareça em qualquer outro lugar aí. Inclusive, algumas pessoas dizem que se ele não for exatamente uma entidade que está presa às cidades, ele pode sim ser uma entidade que viajaria pelo mundo atrás sim de causar pavor e assombro nas pessoas, até porque ele seria, como disse, o guardião entre o mundo dos vivos e dos mortos. A quarta lenda aqui do canal que eu vou estar indicando para vocês também é uma lenda que tem algum fundo de verdade. E essa lenda é a lenda do Opala Preto. Reza a lenda que lá em 1974, na cidade do Rio de Janeiro, o Biratã, que era um bandido, estava sendo perseguido pela polícia e acabou parando dentro do túnel Rebouças. Lá ele perdeu o controle do carro e acabou sofrendo um acidente. E ele estava dirigindo, obviamente, um Opala preto. Nesse túnel Rebouças, as pessoas dizem que a partir da data do acidente, se você andava lá de madrugada, você era perseguido por um Opala, que começava a te perseguir da entrada do túnel até o final. Então você era perseguido dentro do túnel por esse Opala preto, e quando você chegava no final da galeria, no final do túnel, esse carro simplesmente desaparecia. E a lenda conta que seria o Biratã que basicamente estava querendo assustar as pessoas porque ele não queria ter morrido dentro do túnel. Bom, a próxima lenda que eu vou estar contando para vocês aqui é a lenda da casa de 365 janelas. A lenda fala sobre um comendador muito rico lá de Goiás que em algum momento decidiu que ia construir uma casa com 365 janelas, ou seja, uma janela para cada dia do ano. E como eu já disse, ele era muito rico, então ele não pensou duas vezes em gastar o máximo que ele podia nas madeiras mais bonitas, nos acabamentos mais caros, nos móveis mais finos que ele poderia comprar. Ele queria ter uma casa de luxo mesmo. Então ele pensou em construir uma casa com salões de baile, salões de festas, e muitos quartos, e muitos banheiros. Ele queria realmente uma mansão, com muitos metros quadrados. Ele fala que resolveu construir esse casarão em um terreno lá da cidade de Pirenópolis, que é um município que tem mais de 292 anos. E ele resolveu construir isso em cima de um território onde haveria um tesouro, com garrafas de ouro.
Então, quando esse senhor construiu essa casa, muita gente ficou atenta àquilo, né? Porque ele estava construindo a casa dele em cima de um lugar que tinha um tesouro. E ele morou lá durante muito tempo, aproveitou muitas regalias da casa chique dele. Só que como ele era um comendador muito rico e ele não deixou nenhum filho, não deixou nenhum herdeiro para poder possuir, para poder ter as posses que ele teve durante a vida dele. Então quando o comendador morreu, as pessoas ali da cidade entraram na casa dele em busca desse tesouro e no processo acabaram quebrando as janelas, quebrando a casa do comendador, pegando pedaços da casa e aproveitando esses pedaços da casa para construir outros prédios e construir outras casas dentro da própria cidade. Então, segundo a lenda, dizem que à noite é possível ouvir e até mesmo ver o comendador se arrastando pelas ruas da cidade em busca desses pedaços da casa que as pessoas roubaram do casarão chique que ele tinha construído. A Luísa, eram 5 lendas, acabou já? Não, eu trouxe uma lenda bônus aqui, que foi uma lenda que eu inclusive fui até atrás de entrevistar pessoas para trazer para vocês, eu fui pesquisar bastante informações para trazer para vocês aqui, porque é uma lenda urbana que é do meu estado, o Paraná, e eu queria muito trazer uma lenda do Paraná para vocês. E eu vou ficar muito feliz de contá-la para vocês. Só que antes de eu falar dela, eu vou pedir vocês se inscreverem aqui embaixo no canal, ativarem as notificações também e, inclusive, darem o like para poder me ajudar a divulgar aí o canal. Nesse vídeo eu também vou deixar uma meta de likes aí de uns 20 likes para vocês. Quase caí para trás. Voltei. Nesse vídeo eu também vou deixar uma meta aí de uns 20 likes para vocês me ajudarem a divulgar o vídeo, a fazer ele aparecer para mais gente aí. E, inclusive eu pedi para vocês também compartilharem aí com os amigos, compartilharem nas redes sociais de vocês e me ajudar a divulgar os vídeos aí do canal. Que como eu falei, eu vou tentar fazer com que tenha pelo menos um vídeo por semana para não deixar vocês sem ver a minha carinha aqui no YouTube. E uma coisa que foi muito legal, que quando eu encontrei essa lenda eu fiquei feliz porque ela é aqui do meu estado. É uma lenda urbana que fala sobre fantasmas dentro de uma instituição de ensino aqui do Paraná, que seria a reitoria lá da UFPR, a Universidade Federal do Paraná de Curitiba. Bom, a lenda urbana dos fantasmas da reitoria da UFPR conta a história de um jovem que teve um caso com uma professora da UFPR e que basicamente levou um pé na bunda dela, porque essa professora era casada e tudo mais, e ela estava com medo do marido descobrir todo o caso que ela estava tendo com aquele aluno, e ela foi lá e dispensou o aluno e falou, pô, não vai rolar mais. E aí o aluno ficou muito triste e resolveu se matar se jogando do 11º andar da reitoria. A lenda conta que esse fantasma desse menino acabou atiçando outras mortes dentro da reitoria também. Então diz que um outro rapaz começou a ficar muito apático do nada, muito triste, e que, segundo as pessoas que conheciam ele estava conversando com um outro rapaz dentro da faculdade que instigava ele a se matar. Então teve uma segunda morte causada também pelo primeiro fantasma e que a pessoa também se jogou do 11º andar. A terceira pessoa que se suicidou na reitoria também seria uma menina que estava conversando também, dizia para as pessoas que conheciam ela que estava ouvindo vozes dentro da reitoria e também se jogou de uma janela do 11º andar do prédio. Ainda falando sobre fantasmas dentro da universidade, também dizem que existe uma menina ruiva que acabou morrendo no fosso do elevador da reitoria, que hoje em dia dá umas voltinhas dentro da biblioteca da universidade. E essa menina ruiva dentro da faculdade, ela acaba ajudando as pessoas a encontrar livros nas prateleiras, ela chega e te entrega exatamente o livro que você estava procurando e diz que basicamente essa é a aparição dela dentro da biblioteca. Ela te ajuda a achar os livros e tal, só que ela não pode sair da biblioteca. Então ela senta lá na biblioteca te ajudando a achar os seus livros. Só que ela não é uma menina ruiva normal, ela é uma menina ruiva fantasma. Bom pessoal, era isso. Se vocês curtiram as lendas urbanas que eu trouxe aqui no canal, não deixe de comentar aqui embaixo a sua opinião, se você gostou ou se você não gostou. Se você conhece alguma lenda urbana que é aí da região da sua cidade ou do seu estado, ou alguma lenda urbana que eu não comentei aqui no canal, que é dessas mais desconhecidas, deixa aqui embaixo também para o pessoal que está assistindo o vídeo poder ler e poder conhecer também, e para eu também poder conhecer. Não se esqueça de, como eu já disse, se inscrever aqui no canal, não se esqueça também de me seguir nas redes sociais e de acompanhar os vídeos aqui do canal. Se você chegou aqui até o final do vídeo, deixa eu pensar em alguma coisa, sei lá, coloca a hashtag ruiva, por causa da fantasma ruiva da biblioteca. Que daí eu vou saber que você chegou até o final do vídeo e está me assistindo falar até agora. Um beijo pra vocês, um abraço e eu tô indo embora. Que merda.